Beleza, gente. Então, nós havíamos feito, né, a primeira parte do discurso do Alcibiades na semana passada. E o discurso do Alcibiades, ele é muito bonito, né? E como eu falei, ele traça um paralelo, né, com o discurso do Sócrates. Porque se o discurso do Sócrates, né, ou melhor, se o discurso de Diotima pela boca do Sócrates é um discurso que fala do saber teórico de Eros, né? E de uma caminhada mistérica, né? Então transcendental, etc. Sobre Eros, o discurso de Alcibiades ele vai dizer as mesmas coisas que o discurso de Sócrates disse, né? É um elogio de Eros bem parecido, só que ele vai se debruçar, né? Sobre a dimensão prática do saber de Eros, tá? Então como que age, vive, né? Se comporta alguém que possui essa sabedoria erótica, né? E justamente essa pessoa é Sócrates, e a gente vê como que ele se comporta. Então, em relação a Alcibiades, quando Alcibiades, né, todo charmoso, galante e tal, né, a flor da idade, da beleza, tenta cortejar Sócrates, mas percebe que Sócrates está interessado naquele tipo de beleza, né? Enfim, é... daí a gente parou justamente no episódio em que Alcibiades ele né, uma cilada para o Sócrates, entre aspas, fazendo que Sócrates durma à sua casa, né? Sócrates ele leva um tempo para cair nessa cilada, mas ele cai e dorme na casa do Alcibiades. Daí o Alcibiades tenta cortejar ele de todas as maneiras possíveis, né? Dorme ao seu lado, abraçado com ele, mas não, lendo aqui, né, as últimas linhas do banquete, né, desse episódio, que é 219D, né? Ele diz, ó, pelos deuses e pelas deusas, sabei que despertei ao lado de Sócrates depois de ter passado a noite, sem que houvesse nada mais extraordinário do que se tivesse dormido com meu pai ou um irmão mais velho. Daí o Alcibiades fica completamente transtornado, né? Porque ele já não sabe mais como lidar com o Sócrates, né? Porque o Alcibiades, ele nasce ali dentro daquele tipo de aristocracia, onde a relação erastés, erômenos, né? De amado e amante, aquela relação de paiderastia que a gente viu, era a norma, praticamente, né? Para se conseguir um mentor. Então, o Alcibiades não sabe o que ele faz, né? Porque ele não conseguiu conquistar o Sócrates com dinheiro, né? Não conseguiu conquistá-lo com a beleza, que ele diz será a única arma que ele realmente acreditou poder conquistar o Sócrates de alguma maneira, né, com a sua beleza. Então ele não sabe muito bem como faz e diz que foi escravizado por Sócrates, né? Se tornou um escravo. Ou seja, né, se tornou está à mercê do discurso da filosofia, né, diante desse saber erótico. E ele diz que, na verdade, esse tipo de sentimento, né, de dependência em relação ao Sócrates já não nasceu exatamente nessa época, mas ele já havia sentido isso antes, né? Então ele vai falar sobre a expedição da Potideia, né? A expedição da Potideia foi uma batalha que, que os gregos lutaram, né? No início da Guerra do Peloponeso. Potidaea é uma cidade que fica na Macedônia, né? Então era em território estrangeiro em que espartanos e atenienses estavam disputando ali aquela região, né? E os exércitos se encontraram, enfim. E quem estava na expedição da Potidaea era justamente Alcibiades, né? E Sócrates, além de outros, né? Isso é algo que às vezes as pessoas deixam escapar na obra do Platão, né? Mas Sócrates, ele era um soldado, né? E o soldado mais grosseiro, né, que havia para ser naquela época. Ele era um hoplita, né? Então, era um soldado de infantaria pesada, né? Carregava uma lança pesada, um escudo pesado, enfim. Tinha tudo para ser um cara grosseirão né? Bucha de canhão, o pessoal fala. Então, o Sócrates, ele era esse tipo de soldado, né?
E aí o Alcibiades fala que, durante a expedição de Potidéia, ele demonstrou ser uma pessoa relativamente diferente. Ele diz o seguinte, que ele tem uma resistência, né, impressionante ao cansaço, à fome, mas também a bebedeiras e a farturas, né, e ao frio intenso. Então eu vou ler aqui esses episódios para que a gente veja, né? Ele diz, olha, antes de mais nada, nas fadigas, né, então nos trabalhos da guerra, ele superava não somente a mim, mas também a todos os outros. Quando isolados, como é comum numa expedição, e éramos forçados a ficar sem comer, os outros não tinham nenhuma resistência. Por outro lado, na fartura, só ele era capaz de plenamente desfrutar e vencer a todos, sobretudo quando era forçado a beber a contragosto. E o que é mais admirável de tudo, nunca ninguém viu Sócrates bêbado. É... E aí ele faz uma brincadeirinha, né, falando, mas disso logo teremos a comprovação, porque, né, eles estão bebendo no banquete, o Sócrates está sendo obrigado a beber. E a gente vai ver, né, no final do banquete, que ele vai ser o único sóbrio ali, né? E mais na resistência ao inverno, pois os invernos naquela região eram terríveis e faziam outras coisas espantosas, né? Certa vez, por ocasião da mais terrível geada, e quando todos ou não saíam de casa, ou se saíam, vestiam espantosa quantidade de roupas, com os pés calçados, envoltos em feltro, em pele de carneiro, ele, né, Sócrates, nessas mesmas condições, saía com o mesmo manto que costumava usar e andava descalço sobre o gelo com a maior facilidade, com mais facilidade do que os outros que estavam calçados. E os soldados olhavam de soslaio, como se ele estivesse zombando deles. Né? Então, o Sócrates ele tem uma resistência enorme, né? Tanto a poros, né? Então, a fartura, dentro de um banquete, por exemplo, ele se mantém prudente, sóbrio, etc., ainda que em contato com a fartura. E a escassez, né, a penia, ele também se mantém estável. Né? Lembrando que, né, Alcibiades disse que ao invés de elogiar Eros, ele elogiaria Sócrates. Né? Só que as características que ele atribui a Sócrates são também as características que Sócrates atribuiu a Eros. Então, há um paralelo inconfundível, né, entre o discurso de Alcibiades e o discurso de Sócrates. Tá? É como se fosse o mesmo discurso a partir de pontos de vista diferentes. De nós, sem contar que o Alcebiades estava bêbado, né? Sim, sim. Imagina Exatamente. se ele tivesse sóbrio. Então, talvez ele não conseguisse fazer um discurso desse tipo, né? Como Ah, ele, sim, é verdade. ele diz no início do discurso dele, eu não lembro exatamente como era, né? Mas que o vinho nos força a dizer a verdade. Né? Então, apesar desse rancor, do sentimento, né, confuso que ele nutre em relação a Sócrates, ele foi capaz de dizer a verdade. Talvez se ele tivesse sóbrio, né, como a gente está na vida cotidiana, né, sóbrios e tal, ele não fosse capaz de fazer esse tipo de discurso, né? Aqui talvez seja interessante, né, relacionar esse seu comentário com uma fala que tem no Fedro, né, dizendo que os deuses, eles dão as melhores bênçãos, né, somente pela via da loucura. Então, o vinho, né, talvez seja um modo de se aproximar desse tipo de capacidade. Né? Bom, não sei. Acho que dá para fazer um paralelo. Bom, então, além, né, desses feitos de resistência, a gente observa aqui, ó, a partir de 220c, o Alcibiades dizendo os feitos guerreiros do Sócrates. Né? E, enfim, essa parte também ficou bastante famosa no banquete. E aí ele conta, né, da lendária meditação. Então ele diz, ó, certa vez, na expedição, a expedição de Potidéia, pôs-se a meditar e desde a aurora, né, então desde o nascer do sol, permanecia de pé no mesmo lugar com seus pensamentos. E como estes não avançassem, não desistia, mas permanecia lá buscando. E já era meio-dia,
E os homens perceberam, e admirados diziam uns aos outros que desde a aurora Sócrates continuava de pé refletindo. Por fim, alguns jônios, ao cair da tarde, após o jantar, trazendo os leitos para fora, pois era verão, deitavam-se ao relento e observavam se ele continuaria de pé também durante a noite. E em seguida, depois de saudar o sol com uma prece, pôs-se a caminho e se foi. Então Sócrates ele fica ali 24 horas, né, nessa meditação. E os soldados ao redor observando, né, vendo ali, para ver se, né, o que ele ia fazer, porque ele estava fazendo isso. E aí depois que se passa um dia ali em meditação, ele faz uma prece ao sol e vai se retirar. Vai caminhando. E ele também fala das batalhas, né? E ele diz: quando houve a batalha, após a qual os generais me concederam distinção, então a batalha que o Alcebiades conseguiu o cargo de general, né? Nenhum outro homem me salvou, senão esse. São Sócrates, né? Então, o Alcebiades vai contar uma história de como Sócrates salvou o Alcebiades dentro da expedição de Potidaia. Ele diz, olha, ele me salvou por não querer abandonar-me ferido, e salvou não só a mim, mas também minhas armas. Se alguém não conhece a cultura marcial da Grécia, né, naquele período, fica tipo meio, mas o que tem, né, a pessoa salvar suas armas, sua lança, seu escudo? É que era muito comum que as pessoas, quando estivessem desertando de uma batalha, deixassem para trás a lança e o escudo, já que eram pesados, né, para conseguirem sair em retirada mais fácil. Então, alguém voltar, né, reagrupar-se com o exército sem as armas, era um sinal de humilhação, né? A pessoa perdia totalmente a honra. Então, Sócrates salvou não só a vida do Alcebiades, como também a sua honra, né? Salvando as suas armas. E eu, ainda naquela ocasião, Sócrates, né, exortei os generais a conceder-te a distinção. Então ele diz que Alcebiades, né, tentou passar a condecoração que ele recebeu por bravura, né, na guerra para Sócrates, já que foi ele que salvou Alcebiades. E o Sócrates recusou. Né? E ele diz, outro episódio ainda, né? Além disso, senhores, valia a pena observar Sócrates quando o exército em fuga se retirava de Délion. Né? Então os atenienses haviam perdido a batalha e o exército estava se retirando. Né? E a retirada de um exército é bastante delicada, né? Porque o exército agressor ele está em perseguição, né? Então é muito complicado, né? Se cada um correr para um lado, por exemplo, já não existe mais exército e não é a batalha que você perde, né? É a guerra, porque você não tem mais exército. Então a retirada é um momento muito delicado. E ele diz: aconteceu que, eu estando a cavalo, passei ao seu lado, enquanto ele ia com suas armas de hoplita. Estando já dispersos os homens, ele se retirava com Laques. Né? Laques é um outro personagem muito interessante dos diálogos de Platão, tá? Que dá um nome, inclusive, para um dos diálogos de Platão, o diálogo Laques. Né? E o Laques foi um general, né, ateniense, tá? E também lá no Laques, no diálogo, a gente encontra elogios, né, a esse comportamento do Sócrates. Enfim. Então, quando Alcebiades encontra eles, ele os vê, exorta a ter coragem e tal, e diz que não os abandonaria. Nessa ocasião, melhor que em Potidaia, pude observar Sócrates, pois eu, por estar a cavalo, não tinha tanto a temer, né? Então, Alcebiades, como estava numa posição mais privilegiada ali, né, do batalhão, ele conseguia observar a retirada das pessoas, em especial a retirada de Sócrates, né? Em seguida, tive a impressão de que lá, tal como aqui ele caminhava, né, altivo e atento, calmamente observando amigos e inimigos ao redor, mostrando claramente a todos que ainda que distantes, que se alguém o atacasse, ele se defenderia muito estrenuamente. Eis porque ele e seu parceiro se retiravam confiantes, pois não se atacavam os que têm essa atitude, pois não se atacam os que têm essa atitude na guerra. Mas ao contrário, né, os que fogem de banda são perseguidos. Então aqueles que fogem de maneira desorganizada, né, com medo e tal, esses sim são perseguidos, né, pelo exército. Mas aqueles que vão demonstrar alguma resistência, as pessoas geralmente deixam de lado, né, nessa ocasião.
Enfim, por muitas coisas admiráveis se poderia louvar Sócrates, né? E ele diz, né, que ele acaba sendo uma pessoa incomparável, né? Porque em bravura, né, ele tem tanta bravura como um herói homérico, né? Ele é tão desenvolto no discurso quanto Péricles, né, o orador, ou Nestor, que é um personagem ali né, de Homero também, né? Enfim, ele diz que por ter todas essas características tão fundamentais e importantes aos heróis, né, e que nenhum outro herói tem elas todas, ele acaba sendo alguém tão singular e incomparável, né, que a gente não consegue encontrar outro parecido. Em bravura, em guerra, em desenvoltura, né, em discurso. Tá? Ok? Então ele não é semelhante a nenhum homem, mas sim aos silenos e sátiros, né, como a gente viu. Ok? E aí ele diz, inclusive, né, o seguinte, olha, o discurso do Sócrates é tosco, né? Ele se utiliza de palavras silenas. Isso a gente vê em 221e, tá? Então, como que são as palavras de Sócrates, né? Como que é o discurso de Sócrates? É tosco por fora e maravilhoso por dentro, né? Igual a gente viu ali. Então, quando ele vai falar, né, quando ele vai usar de exemplos, ele fala, o carpinteiro, o sapateiro, né, não sei o quê. Então, ele usa palavras grosseiras, né? Só que o conteúdo do seu discurso é maravilhoso, né? Ele fala de burro de carga, ferreiro, sapateiro com as mesmas palavras, né? Só que quando alguém abre, né, esse discurso e penetra no interior do seu sentido, né, vai perceber que eles têm as mais divinas e numerosas imagens de virtude. Ok? E ele vai finalizando o discurso dele dizendo o seguinte: olha, eu, senhores, eu louvo Sócrates, tá? E aquilo que eu passei por ele, então essa paixão, né, esse sentimento ambíguo que eu tenho por ele, não aconteceu somente comigo, mas com alguns que entraram em contato com ele. Ele vai dizer o Cármides, né, que inclusive dá nome para um diálogo do Platão também, né? Eutidemo, que também dá nome para um outro diálogo. Né? Então aqui ele está citando vários personagens que têm esse encantamento por Sócrates, né? Ok? E aqui a gente poderia acrescentar na lista, muito provavelmente, o próprio Platão. Né? Ok? Então, aí Alcibiades termina, né? E aí dizem: assim falou Alcibiades, e riram da sua franqueza, porque ele parecia ainda estar apaixonado por Sócrates. Ok? Então, as pessoas acham interessante o discurso do Alcibiades, né? E Sócrates faz uma consideração sobre esse discurso, né? Logo depois que ele termina. Sócrates diz o seguinte: ó, tu me pareces sóbrio, Alcibiades, ou não tentarias jamais, com desvios sutis, dissimular o motivo por que disseste tudo isso que puseste no final, como se fosse algo secundário, como se não tivesses dito tudo isso para caluniar-me junto a Agatão, pretendendo que eu deva amar a ti e a ninguém mais, e que Agatão deva ser amado por ti e por ninguém mais. E aí o Sócrates fala, né, a real pretensão do Alcibiades era que Agatão, né, estivesse ao lado dele e não ao lado de Sócrates. Né? Enfim, é uma brincadeirinha, né? Ele tira sarro do Alcibiades da mesma maneira que o Alcibiades tirou sarro dele no início. Né? De nós. Eu achei legal aqui também, onde tem no 222C, que ele fala assim para o Agatão tomar cuidado com ele. Isso, né? Assim, não deixe se enganar por ele. Ou seja, por esse encantamento do Sócrates, né, dos seus discursos e tal, assim como ele foi enganado. Né? Parece, na verdade, ele não foi enganado, né? Ele foi somente flechado, né? Flechado, sim. E aí o Sócrates, o Agatão, aliás, ele vai se deixar convencer por Sócrates e não por Alcibiades. Né? E ele vai dizer o seguinte: é, e ele diz que vai se deitar ao lado de Sócrates, né? E não ao lado de Alcibiades. E aí Alcibiades diz: olha, o que ainda sofro desse homem, né? Ele acha que em tudo deve levar vantagem sobre mim.
E ele vai dizer, não, Alcibiades, quando Sócrates está presente, é impossível para outro compartilhar a companhia dos belos. Ainda agora encontrou facilmente a palavra persuasiva para que esse aqui, né, ou seja, o Agatão, se deitasse ao seu lado. E aí, quando o Agatão levanta para se deitar ao lado de Sócrates, um grande número de foliões, né, então de pessoas ali em cortejo, tocando música, bêbados e tal, entram na casa do Agatão, né? Porque alguém tinha saído e deixou a porta aberta. Então as pessoas entraram e falaram, tá acontecendo alguma coisa. Entraram e foram, né? E as pessoas entram, tumultuam, né? E sem mais nenhuma ordem, somos todos obrigados a beber muito vinho. É narrado aqui. E aí algumas pessoas se retiram, né? O Erixímaco, o Fedro, eles vão para casa, né? E algumas pessoas são tomadas pelo sono, né? Então dormem ali mesmo, ou tinham partido, né? E aí, ao final, somente Agatão, Aristófanes e Sócrates continuavam acordados, né? E bebiam de uma grande taça que passava da esquerda para a direita. Sócrates conversava com eles, né? Então havia uma outra conversa com um teor filosófico também. E o teor do discurso, né, era que Sócrates estava tentando argumentar que um mesmo homem pode compor tragédia e comédia, enfim, né? Então, quem pela arte é poeta trágico é também poeta cômico, né? Esse era o argumento do Sócrates. Imagina, né? Depois de um banquete desse, depois de uma série de discursos desses, todo mundo cansado e tal, madrugada, Sócrates conversando desse tema. E aí os dois, né, que não estavam conseguindo acompanhar o raciocínio do Sócrates, né, depois de tudo isso, cochilaram e adormeceram, né? Primeiro adormeceu Aristófanes, e quando já era dia, dormiu Agatão. E aí o que acontece? Sócrates, que agora é o único desperto do banquete, deixando-os dormir, levantou e partiu. E Aristodemo, como era de seu costume, acompanhou ele. E aí a linha final do banquete, né? Ao chegar ao Liceu, Sócrates banhou-se e passou o resto do dia, tal como outras vezes. Depois disso, à tarde, foi para casa repousar. Um dia comum para Sócrates. Tudo bem, gente? Acho que o Sócrates precisava meditar para tirar aquele barulho dos foliões da cabeça, né? Né? Ele toma seu banho, passa a manhã como passa normalmente, né? Então caminha pela cidade e tal, né? Conversa com as pessoas. Depois ele vai para casa à tarde. Então esse foi o banquete, gente. É um diálogo muito bonito, né? Muito interessante, extremamente profundo, né? Nessa sutileza que ele tem de apresentar vários discursos, a gente tem que encontrar a concatenação de cada um, né? Então encontrar as relações entre esses discursos, né? E perceber que eles estão ali, né? Em um grau de evolução, né? Claro, cada um deles é extremamente único e importante, né? Mas todos eles em conjunto vão formar uma escada, né? Através da qual a gente chega numa definição de Eros mais completa, mais totalizante, né? Enfim. E culmina-se então com o discurso de Alcibiades, né? Depois de várias reflexões teóricas sobre Eros, a gente tem um testemunho da dimensão prática, né? Desse saber. O banquete ele é tido por muitos estudiosos como o ápice da estética do diálogo de Platão, né? Então, se a gente observa, por exemplo, né, sei lá, as reflexões que o Nietzsche, né, tinha sobre o Platão, o banquete é o auge o ápice artístico, né, do Platão que vai sendo suprimido aos poucos, né, em outros diálogos. Então, por exemplo, a República ela é muito mais complexa, né, mas o acabamento do banquete, o acabamento artístico, a sutileza teórica e tal, é muito mais avançada, né, mais complexa do que a da República, apesar da República tratar de mais temas, né?
apesar da argumentação ser mais extensa, mais elaborada. Né? O Banquete ele é muito mais bem acabado, né? Uma obra de arte mesmo, a gente poderia colocar. Não só filosófica, como literária também. Ok, gente, espero que tenham gostado aí do Banquete. Eu vou terminar a gravação e aí, se vocês quiserem fazer comentários e tal, vocês fazem.